E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos de volta. Então, pessoal, eu lembro que na nossa última aula da disciplina Projetos de Programa, eu ministrei uma aula sobre arrays, especialmente sobre arrays de objetos. Foi aquela aula ao vivo, né? A nossa última aula ao vivo. Mas pensando bem, já faz um certo tempo, né, que vocês, é, que eu imagino, né, que vocês não estão estudando programação orientada a objeto. Então eu vou fazer o seguinte, nessa primeira aula, eu vou apresentar uma visão geral, uma revisão geral dos conceitos básicos, dos principais conceitos da programação orientada a objeto, né, que eu considero relevantes para que na próxima aula a gente comece a trabalhar um assunto novo. Beleza? Então vamos iniciar essa revisão. Vamos iniciar então pelo conceito objetos. O que são objetos? Vale ressaltar que a disciplina Projetos de Programa, o foco dela é programação orientada a objeto, paradigma orientado a objeto, que tem como base objetos. E o que são objetos? Pessoal, objetos são todas as coisas físicas ou abstratas do mundo real que possuem características e comportamentos. Beleza? Então, objetos é igual a características e comportamentos. Pessoal, as características elas descrevem o objeto, elas particularizam o objeto, elas permitem que seja possível identificar um objeto. Já o comportamento é uma ação que o objeto ele pode realizar, é uma habilidade intrínseca do objeto. Beleza? Aqui tem alguns exemplos de objetos físicos e objetos abstratos, conceituais. Objetos físicos como carro, avião, computador, um estudante. E objetos conceituais como conta corrente, certo? Uma nota fiscal. São exemplos de objetos, né, não físicos. E os objetos, eles são compostos, os objetos, especialmente os objetos computacionais, eles são compostos por uma identidade, por atributos e métodos. Por que objetos computacionais? Vale lembrar que a programação orientada a objeto, ela foi concebida, inspirada na naturalidade com que nós, seres humanos, lidamos com objetos. Os objetos eles fazem parte do nosso dia. E devido a isso, a programação orientada a objeto, ela segue a filosofia de desenvolvimento de software que é baseado na abstração de objetos no mundo real e vamos dizer assim, na representação desses objetos do mundo real que fazem parte de um domínio de um determinado software para o mundo computacional, ok? Então, a partir do momento em que um objeto ele passa a fazer parte de um sistema, de um mundo computacional, de um ambiente computacional, esse objeto ele passa a ter uma identidade, atributos e métodos. Esses três conceitos permitem que seja possível representar um objeto no mundo computacional. Então, a identidade é o conceito relacionado à identificação de um objeto, a localização de um objeto num ambiente computacional. E essa identidade ela é definida por meio do endereço de memória. Então, quando o objeto ele passa a existir nesse
ambiente computacional, né, no sistema computacional, ele recebe uma memória, um endereço de memória. Vocês devem lembrar de variáveis, né? As variáveis elas são espaços, né, espaços na região de memória. Ah, e através do endereço de memória é possível que essas variáveis elas sejam acessadas, elas sejam manipuladas. Tudo bem? Então, quando o objeto ele é criado, ele passa a existir na memória, ele passa a ocupar espaço na memória e, consequentemente, ele tem um endereço de memória associado que permite identificá-lo. Esse endereço de memória também é chamado de referência, né? A referência do objeto. Atributos. Atributos também são chamados de campos ou propriedades. Os atributos são variáveis, vamos dizer assim, que permitem que seja possível definir as características dos objetos. E os valores dos atributos, em um determinado momento, definem o estado do objeto. Beleza? E os métodos? Os métodos eles estão relacionados ao comportamento do objeto. Os métodos eles são basicamente as operações que manipulam as características do objeto. Os métodos eles permitem que seja possível alterar o estado de um objeto. Ok? Então, o estado de um objeto é um conjunto de valores de seus atributos em um determinado momento. Parte dos métodos de um objeto, em geral, pode alterar o estado do objeto. Como eu havia falado, conforme os métodos eles são invocados, conforme eles são executados, esses métodos eles alteram o estado de um objeto, eles modificam os valores dos atributos de um objeto durante o ciclo de vida desse objeto. Exemplo de objetos. Vamos abstrair alguns atributos e métodos para os objetos conta bancária e carro. Carro é um objeto físico e conta bancária é um objeto não físico, né? Então, uma conta bancária pode ter os seguintes atributos e métodos. Atributos: número da conta, número da agência, saldo. Métodos: emitir saldo, efetuar depósito, efetuar saque, emitir extrato, certo? Então, número da conta, número da agência, saldo, são atributos que caracterizam um objeto conta bancária. Já os métodos, emitir saldo, efetuar depósito, efetuar saque, emitir extrato, permitem que seja possível modificar o estado de um objeto conta bancária. Beleza? Por exemplo, o método emitir saldo. Quando ele é executado, esse método ele vai acessar o atributo saldo e ele vai obter o valor atual do saldo. Esse método, emitir saldo, ele não vai alterar o estado do objeto, ele simplesmente vai permitir que seja possível obter o estado do objeto. Já o método efetuar depósito, esse sim, né? Esse método ele vai acrescentar, ele vai adicionar um determinado valor ao valor atual do atributo saldo, né? Então, consequentemente, há uma mudança aí do valor do atributo saldo e alteração do estado do objeto conta bancária. Beleza? O método efetuar saque também ele vai alterar o estado do objeto, porque ele altera o valor do atributo saldo. Ele vai diminuir o valor do atributo saldo e, consequentemente, modificar o estado do objeto conta bancária. Vamos pegar um outro exemplo agora, o carro. O carro ele pode ter os seguintes atributos: marcha, velocidade e métodos. Mudar marcha, acelerar, frear. Beleza? Marcha e velocidade são dois atributos que caracterizam o estado de um objeto. E os métodos mudar marcha, acelerar, frear, são métodos que podem alterar o estado do objeto carro. Beleza? Por exemplo, quando um carro está parado, qual é o valor do atributo velocidade? É zero, né? Qual é o valor do atributo marcha? Provavelmente está ali em ponto morto, certo? Agora,
Quando o motorista ele entra no carro, e liga o carro e pisa no acelerador, ele acelera, a velocidade do carro vai ser alterada, ou seja, o estado do carro vai ser alterado, certo? E quando esse motorista, quando ele freia, novamente, o estado do objeto vai ser alterado, a velocidade vai ser alterada, certo? E quando esse motorista, quando ele muda de marcha, da mesma forma ele vai alterar o valor do atributo marcha e, consequentemente, altera o estado do objeto. Beleza? Deu para entender, pessoal? Bom, aqui tem um exercício que eu já havia passado para vocês, né? Bom, continuando sobre exemplos de objetos, objetos também podem ser compostos por outros objetos. Isso permite criar objetos mais complexos, que são definidos a partir de objetos mais simples, certo? Um carro, um objeto carro, ele pode ser composto por vários objetos, né? Volante, motor, roda, CD play, né? São objetos mais simples que fazem parte do objeto carro, né? Um objeto mais complexo. Ok? Um outro aspecto importante com relação a programa orientado a objeto é que normalmente um programa, um software, um sistema orientado a objeto, ele é na verdade uma rede, ele é na verdade definido por meio de uma rede de objetos, certo? Dependendo da complexidade, é claro, né? Esse sistema, né, esse programa, ele vai ser baseado na composição e interação entre diversos objetos que fazem parte dessa rede, beleza? E aí a interação entre esses objetos permite que seja possível que o sistema, o software, o programa, ele forneça suporte a determinados serviços, a determinadas tarefas, né? Que ele implemente determinados requisitos, funcionalidades. Conforme vocês estão vendo nessa figura, essa figura mostra um programa e esse programa ele é composto por uma rede de objetos. E esses objetos eles estão interligados, há relações entre esses objetos, né? Através desses relacionamentos que existem entre esses objetos que formam a rede, é possível que esses objetos eles troquem mensagens entre eles, ou seja, um objeto possa invocar o método de um outro objeto. Está entendendo? Um objeto possa usar um método de um outro objeto para atingir um determinado requisito, né? Implementar uma determinada funcionalidade. Beleza? Então, dependendo da complexidade do sistema, do programa, esse programa ele pode ser composto por uma infinidade de objetos que se relacionam. E essas relações elas são tipificadas, existem tipos de relacionamentos, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, certo? Que são associação simples, agregação, composição, beleza? Herança, né? Entre essas são as principais. Né? Bom, então nós já sabemos o que é, né? O que é um objeto, certo? Já sabemos o que são objetos. E eu falei para vocês que o paradigma orientado a objeto, ele parte do pressuposto que o mundo ele é formado por objetos, que nós seres humanos estamos cercados por objetos e que os sistemas computacionais podem ser implementados por meio de um conjunto de objetos. Perfeito. Mas como é que é possível levar o objeto do mundo real, levar objetos que fazem parte de um determinado domínio para sistemas computacionais? Como transportar esses objetos para os nossos programas, né? Então, pessoal, os objetos eles podem ser transportados por um software, por um programa, por meio de um outro conceito, que nós chamamos de classe, por meio da implementação de classes. São as classes que dão vida aos objetos em um sistema computacional. Então, de um lado eu tenho objetos, do outro lado eu tenho classes, certo?
As classes, elas permitem que seja possível que um software ele possa trabalhar com objetos, certo? A classe, ela refere-se à implementação de um objeto no ambiente computacional, no software. Ela serve como uma espécie de molde ou planta do objeto que especifica como o objeto ele deve ser criado, ele deve ser construído no ambiente computacional. Beleza? A classe ela define quais são os atributos e métodos que um objeto possui. Beleza? É um conceito estático, né? Que define exatamente quais são os atributos e métodos de um objeto, como eu havia falado, uma espécie de uma planta, que a partir dessa planta é possível criar, é possível construir N objetos, certo? A classe ela especifica o que todo objeto criado a partir dela deve ter, né? Um outro aspecto também importante com relação à classe é que a classe ela permite que seja possível classificar ou caracterizar objetos que possuem características e comportamentos comuns. Por isso que é chamado classe, né? Porque esse conceito classe permite que seja possível classificar objetos, tipificar objetos, certo? Então, os objetos que possuem características e comportamentos comuns, eles fazem parte de uma determinada classe. Eles são criados no sistema computacional a partir de uma determinada classe. Beleza? Vamos pegar aqui uma classe conceitual, né? A classe funcionário é uma classe abstrata, uma classe conceitual. A classe funcionário, ela define um conjunto de atributos e métodos que são comuns para objetos, né, objetos do tipo funcionário, certo? Por exemplo, um professor, ele é um objeto do tipo funcionário, certo? Um médico é um objeto do tipo funcionário. E ambos possuem algumas características que são comuns, como salário, né? Salário, nome, idade, RG, CPF. Entenderam a ideia? Né? Então a classe ela permite que seja possível classificar, né, um conjunto de objetos do mesmo tipo. Eu acho que vocês devem lembrar desse exercício que nós fizemos em sala de aula, que eu pedi para que vocês abstraíssem as classes de objetos, desses objetos que estão contidos aqui, né? Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é a gente agrupar, né? Observar aqui quais são os objetos e a gente agrupar esses objetos de acordo com a natureza desses objetos. Quando eu falo de acordo com a natureza, eu me refiro de acordo com as características desses objetos e também de acordo com o comportamento desses objetos. Então, nós temos aqui alguns objetos que estão aleatoriamente disponibilizados no slide, e o resultado do agrupamento é exatamente o que vocês estão vendo agora nesse slide, onde é possível a gente observar que tem grupos que concentram carros, na verdade marcas de veículos, tem um outro grupo que concentra compositores, músicos, tem um outro grupo que concentra instrumentos musicais, tem um outro grupo que concentra gatos, personagens, né? Beleza? Então, cada um desses grupos, nós podemos dizer que são classes, né? Classes de objetos. Ok? Por exemplo, o primeiro grupo, que se refere a Ford Ranger, Fiat Palio, Chevrolet Vectra, nós podemos dizer que é uma classe, que é a classe carro, né? A classe dos carros. Tom, Garfield e Frajola pertence à classe dos gatos. Bach, Ravel, Mozart, que são compositores, logo eles pertencem à classe dos compositores, né? Beleza? Então essas são as principais classes que foram abstraídas a partir de um conjunto inicial de objetos que foram disponibilizados de uma forma aleatória. Beleza? Então a gente observa que classe, né, permite que seja possível
classificar, né, objetos que possuem natureza comum, características e comportamento comuns. Beleza? E vai ser através desse conceito de classe que vai ser possível a gente representar em um software ou implementar em um software objetos. Vai ser a partir das classes que vai ser possível criar N objetos do tipo carro, criar N objetos do tipo compositor, do tipo instrumento musical, do tipo gato, por exemplo. Certo? Observe esse slide aqui. Esse slide ele é bem interessante, que ele mostra um exemplo de uma classe, né, a classe televisão, que define quais são os atributos e métodos que fazem parte que fazem parte de objetos do tipo televisão. Beleza? Então, quais são os atributos? Volume, canal, on-off, tamanho. Quais são os métodos? Ligar, desligar, aumentar o volume, diminuir o volume, mudar canal. Certo? Então, observem que a classe televisão ela é uma definição, né? Ela é um molde que permite que seja possível especificar quais são os atributos e métodos que pertencem a um determinado grupo de objetos, que nesse caso o grupo de objetos é a televisão. E a partir dessa definição estática, dessa classe televisão, o software, né, ele vai conseguir criar N objetos do tipo televisão. Certo? Esses objetos que são criados, esse processo de criar objetos a partir de uma classe é chamada de instanciação. Certo? E esses objetos que são criados, eles são chamados de objetos ou instâncias. Então, quando um objeto ele é criado a partir de uma classe, ele é instanciado. E esse objeto ele passa a existir, ele passa a ocupar uma região de memória. Ele passa a ser identificado através de um endereço, beleza? Chamado de referência. Certo? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um slide mais detalhado sobre instanciação de classes, criação de objetos. Então, instanciação é um processo que permite um objeto ser criado a partir de uma classe. Né? Como eu já falei, quando instanciamos, nós criamos um objeto em uma classe, o objeto passa a existir na memória. E quando o objeto ele é criado, o software ele pode usar o objeto, certo? Os métodos do objeto podem ser invocados, beleza? Por outros objetos, certo? Então, aqui no slide diz o seguinte, ó, dizemos que um objeto é uma instância de uma classe. Como já falei, os objetos tom, frajola e gáfio são instâncias da classe gato. Beleza. Está aqui o slide que eu tinha falado. Ó. Então, no sistema operacional, né, na máquina, no computador, existe, né, uma região de memória chamada heap. Né? E é nessa região de memória, na memória heap, que os objetos eles são criados. Então, nessa figura, vocês estão vendo um objeto ocupando uma determinada região, um determinado espaço na memória heap. Observe que o objeto, né, é um objeto da classe gato e ele possui um endereço, ó, que é o F70A1, ou seja, esse endereço é um endereço de memória que identifica o objeto, que localiza o objeto nessa memória heap. Né? Então, a instância de um objeto da classe gato ocupa, né, um espaço na região de memória chamada heap. E aí, como nós podemos utilizar um objeto? Né? Pessoal, o objeto, uma vez que ele é instanciado, ele é criado, o objeto ele pode ser utilizado da seguinte forma: atribuindo valores aos seus atributos, ou seja, alterando o estado do objeto, certo? Invocando seus métodos, ou seja, executando as suas operações, visando algum objetivo. E vale ressaltar que quando os métodos eles são executados, dependendo do método, o estado do objeto vai ser modificado. Beleza? Então é dessa forma que nós utilizamos objetos no mundo computacional. Né? Beleza? Atribuindo valores aos seus atributos e executando os seus métodos, invocando os seus métodos. Beleza?
Pessoal, qual é a diferença entre classes e objetos? Vou falar uma coisa para vocês. Eu conheço alguns programadores que já estão no mercado e esses programadores eles se confundem na hora é, na hora de definir a diferença entre classes e objetos, certo? Pessoal, vamos lá. Como eu havia falado antes, classes é um conceito estático. Classe são abstrações de objetos que permitem descrever um tipo de objeto, uma classe de objetos, certo? Uma classe descreve um tipo, uma categoria de objetos com características, ou seja, atributos e comportamentos, ou seja, métodos que são comuns, que são semelhantes. Beleza? Então, classe é um conceito estático. Já objetos é a instância particular de uma classe, certo? Eles são gerados em tempo de execução, ou seja, é um conceito dinâmico. É a parte física, pois o objeto ele consome recursos da máquina, ele aloca a memória, ele está associado, né, à memória, ele ocupa uma região de memória. Então, classe é um conceito estático, objeto é um conceito dinâmico, objetos são criados a partir da classe, N objetos. Objeto existe fisicamente, o objeto ocupa um espaço na memória heap, certo? E classes, basicamente, classes é um molde, é uma planta, né, que permite classificar um determinado grupo de objetos. Beleza? Então, como nós podemos representar uma classe? Como descrever os atributos e os métodos de uma classe? Né? Quais são as alternativas? Usar a nossa língua, né, a língua portuguesa, usar uma linguagem de programação, a programação é orientada a objeto, e usar uma linguagem de modelagem como a linguagem UML. Beleza? Então, a linguagem UML, pessoal, ela é extremamente usada para modelagem de software de sistemas orientado a objeto. Né? O ML é a linguagem unificada de modelagem. E essa linguagem, ela nasceu em meados de 1995 e ela é fruto dos trabalhos de Bock, Jacobson e Rambo. Né? E até hoje é uma ferramenta amplamente utilizada. Então, a UML ela fornece um conjunto de representações gráficas, artefatos gráficos, que auxiliam a análise, a modelagem, né, o projeto e a programação de software orientado a objeto. Então nós estamos vendo aqui um exemplo de representação de classe em UML, certo? Então aqui a gente observa um artefato gráfico que é dividido em 3 regiões. Na primeira região é onde normalmente fica onde é colocado o nome da classe. Na segunda região é onde é colocado os atributos. E na terceira região é onde são colocados os métodos ou as operações, beleza? Que fazem parte, né, de uma classe de objeto. Aqui tem um exemplo mais didático, vamos dizer assim, né? De uma classe que representa objetos do tipo gato. Né? Então, o nome da classe, gato. Quais são os atributos? O gato ele tem um nome, ele tem idade, ele tem peso. Observem que para cada atributo foi definido o tipo de dado. Né? Nome, tipo string, idade, tipo int, peso, tipo float. Dependendo da linguagem de programação, né? Se for uma linguagem fortemente tipada, você é obrigado, né, a definir os tipos de dados dos atributos. Quando a linguagem ela é fracamente tipada, a tipagem ela é definida de forma dinâmica. E além dos atributos, tem os métodos: correr, comer, fazer aniversário, miar. Beleza? Então observe que é uma representação muito simples, né? A UML permite representar de forma muito simples uma classe. E como nós podemos representar uma classe através de uma linguagem de programação? Então, vocês estão vendo nesse slide aqui, de um lado, o lado esquerdo, uma representação de classe em UML e do outro lado, uma representação de classe por meio de uma linguagem de programação que é a linguagem Java. Beleza? Então, a linguagem Java, ela fornece algumas palavras-chave que nós podemos usar
para a gente representar uma classe, certo? Conforme vocês estão vendo aí, ó, public class, class é a palavra-chave que nós utilizamos em Java para declarar uma classe, né? Public é um modificador de acesso, que significa que essa classe ela pode ser que a visibilidade dela é pública, né? Que ela pode ser acessada ou manipulada ou instanciada por qualquer outra classe de objeto, independente da localização dessa classe de objeto, que pode estar no mesmo pacote, ou seja, no mesmo local onde encontra-se a classe alvo ou não. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Observem que essa classe, definida através da linguagem Java, ela tem aí, ó, ela tem 2 atributos e ela tem 2 métodos, né? Beleza? E através de chaves, né, a chave define o início e o fim, o escopo da classe. Bom, nesse outro exemplo que eu estou mostrando para vocês, a implementação de um método, né, que pertence à classe gato, que é o método fazer aniversário. Então, observe que é uma implementação bem simples, né? A sintaxe da linguagem Java é muito parecida com a sintaxe da linguagem C, beleza? Então, observem aí, ó, void fazer aniversário, void por quê? Porque esse método ele não vai retornar nenhum valor, né? E aí, observe a implementação. Basicamente, o que esse método faz? Através do system.out.println, vai ser printado na tela parabéns. E na sequência, o atributo idade ele vai ser incrementado de 1, né? Porque, né, o gato está fazendo aniversário, então, né, mais um ano de vida aí. Beleza? Bem simples, né, pessoal? Ok? Aqui a gente observa uma representação mais completinha da classe gato, onde nessa classe gato a gente observa que os atributos eles foram declarados, o atributo nome, idade e peso foram declarados, certo? E os métodos correr, comer, fazer aniversário foram implementados. Tudo bem? Em Java, o código fonte de uma classe está contido em um arquivo com a extensão Java. E normalmente o nome do arquivo é o mesmo nome da classe. Conforme vocês estão vendo aqui, ó, o arquivo gato.java. Então esse arquivo gato.java ele contém o código da classe gato. Beleza? Bom, basicamente o que os métodos correr, comer e fazer aniversário eles implementam são métodos que permitem que seja possível alterar o estado do objeto gato, certo? O método correr, por exemplo, ele vai alterar o valor do atributo peso. O método comer também vai alterar o valor do atributo peso. O método fazer aniversário vai alterar o valor do atributo idade e, consequentemente, altera o estado do objeto. Beleza? E normalmente um programa implementado em Java, assim como um programa implementado em C, esse programa ele possui um método principal, o main. Estão lembrados disso lá da programação em C? Certo? Que é a porta de entrada para o programa. É o primeiro método que é invocado, que é chamado, né? A primeira operação que é executada quando o programa ele é executado. Então, a partir do método main é possível instanciar classes de objetos, né? E, consequentemente, criar N objetos a partir da classe que está sendo instanciada. Conforme vocês estão vendo nesse slide, a gente observa aqui o código da classe principal, beleza? E esse código da classe principal, ele implementa do método main. E aí quando esse método main, quando ele for invocado, o que ele vai fazer? Ó? Ele vai instanciar a classe gato. Ele vai instanciar essa classe aqui, ó, a classe gato, através desse comando aí, o comando new, beleza? Através do comando new. Então um objeto do tipo gato vai ser instanciado. Esse objeto ele passa a existir fisicamente, ele passa a ocupar uma região da memória. Beleza? E aí a referência desse objeto gato eu guardei aqui numa variável que eu chamei de tom. E observe o tipo da variável. É gato. Por quê? Porque ela vai guardar a referência de um objeto que foi instanciado a partir da classe gato. E aí, uma vez que
que esse objeto ele é criado, que a classe é instanciada, nós podemos usar o objeto. E como é que o objeto ele está sendo usado aqui? Ó? Observe, ó. Através da atribuição de valores aos atributos do objeto. Observem aí, ó. Tom.nome, ou seja, eu vou guardar um determinado valor no atributo nome, que é o tom, né, que é o nome do gato. Tom.peso igual a 2. Eu vou guardar, eu vou armazenar no atributo peso o peso inicial do gato, 2 quilos. Estão entendendo? E aí, ó, nessa terceira linha, ó, tom.correr. O que eu estou fazendo aí? Eu estou executando o método correr. Né? Eu estou invocando o método correr. Beleza? Que vai alterar o estado do objeto gato que foi criado. Beleza? Bem simples, né, pessoal? Bem simples. Certo? Então nós vimos aí como instanciar a classe, como criar um objeto e como usar esse objeto. Beleza? Bom, eu tinha falado para vocês que normalmente um software, um programa, um sistema orientado a objeto, ele é composto por uma rede de objetos e que esses objetos eles estão relacionados, eles se relacionam, né, através de conexões. Nessa figura vocês estão visualizando o que nós chamamos de diagrama de classes. Diagrama de classes é um artefato da linguagem UML que ela permite que seja possível nós modelarmos um sistema orientado a objeto. Quando eu falo modelarmos, eu quero dizer o seguinte: o diagrama permite que seja possível nós representarmos graficamente as classes de objetos que fazem parte de um software orientado a objeto. E também especificar como essas classes elas estão interligadas, elas se relacionam. Certo? Diagrama de classes é um artefato gráfico extremamente utilizado na programação orientada a objetos, especialmente utilizado na análise, na modelagem de sistemas orientados a objeto. Ok? Então, esse diagrama que vocês estão vendo aí é um diagrama de um front-end, de um sistema orientado a objeto. E esse diagrama ele apresenta as principais classes, né, de objetos, mostra como essas classes elas estão interligadas, elas se relacionam, e mostra também em quais pacotes de classe, né, cada classe pertence. Né. Pacotes, o que é pacote? Pacote, vocês podem encarar o pacote como um diretório, né, um diretório que contém um determinado número de classes, certo? Beleza? E o pacote pode ser considerado também como um componente de software. Um componente de software ele pode ser implementado por meio de uma classe ou por meio de um conjunto de classes, depende da complexidade. E aí esse componente ele pode ser definido por meio de um pacote de classes. Beleza? Ah, bom, para a gente desenhar esses diagramas de classe, nós podemos usar a ferramenta Cases para isso. Uma dessas ferramentas que eu particularmente gosto é a StarUML, né? que eu já devo ter comentado com você nas nossas aulas presenciais. Né? Além dessa ferramenta, tem outras, como a Star, né? UML, entre outras. Né? Eu particularmente eu gosto dessa ferramenta, por isso que eu estou recomendando para vocês, a StarUML. Beleza? Que através dela a gente consegue, né, criar artefatos da linguagem UML, dentre eles o diagrama de classes. Acredito que vocês chegaram a instalar nas máquinas de vocês a StarUML e que vocês chegaram a trabalhar um pouco com essa ferramenta, não foi? Então está aqui a StarUML, né, a interface principal. Aqui nesse slide mostra uma criação, né, de uma classe. Beleza? Bom, exercícios. Esses exercícios provavelmente nós fizemos em sala de aula. E aí, pessoal, a gente encerra por aqui. A gente encerra por aqui a primeira parte, né? A primeira parte da revisão. Vamos agora para a segunda parte.
Então, nessa segunda parte, a gente vai reforçar a ideia, né, de instanciação e instância. Beleza? Então, como eu já falado antes, instanciação é um processo que permite que um objeto ele seja criado a partir de uma classe. E quando nós instanciamos, né, nós estamos criando um objeto. Quando nós instanciamos uma classe, nós estamos criando um objeto a partir de uma classe. E esse objeto ele passa a existir na memória. E dessa forma esse objeto ele pode começar a ser usado. Ok? Então, a instanciação de um objeto de uma classe provoca a alocação de memória para a criação do objeto. O objeto ele obtém um endereço de memória e esse endereço de memória é chamado de referência. Referência, beleza? Então, objetos eles são instâncias de classes. Então, vamos instanciar um objeto da classe gato. Eu acabei de mostrar, né? Mas vamos lá. Então, aqui tem uma classe que foi chamada de instanciando gato. Pode ser também chamada de classe principal, porque ela implementa o método main. E aí, por meio dela, eu posso usar o comando new e chamo o método construtor. Isso aqui que vocês estão vendo ao lado do new, né? Gato, abre e fecha as parênteses, nós chamamos de método, né? Método construtor. Que ele é um método especial que ele é usado justamente para que um objeto possa ser criado, possa ser instanciado a partir de uma classe. Esse método construtor que nós estamos utilizando chama de método construtor padrão, que é um método que ele não recebe argumento de entrada. Porque além do método construtor padrão, que basicamente ele é usado para criar um objeto, existe a possibilidade de nós usarmos métodos construtores que recebem argumentos de entrada. E esse tipo de método que recebe argumento de entrada, ele permite que seja possível, quando o objeto ele for instanciado, ele for criado, definir o estado desse objeto, ou seja, os valores iniciais dos atributos do objeto. Ok? Então aqui tem a memória heap, né? O operador new ele vai alocar, né, um espaço na memória heap para o objeto gato. Esse gato ele passa a ocupar, né, a memória heap, ele recebe um endereço de memória, conforme vocês estão vendo aí. Né, o comando new faz isso. Então, a instância de objeto gato é uma região de memória chamada heap, como eu já falei. Mas nesse exemplo tem um problema, que é o seguinte, ó. O objeto ele foi criado perfeitamente usando o operador new. Mas não tem como nós acessarmos o objeto, usarmos o objeto, certo? Não tem como nós utilizarmos o objeto. Então, como é que a gente faz para acessar esse objeto, utilizar? Através de uma variável, né? Através de uma variável. Conforme vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui eu declarei uma variável que eu chamei de frajola, e o tipo dela, gato, né? Como eu havia falado antes. Por que o tipo dela é gato? Porque ela vai guardar a referência de um objeto instanciado a partir da classe gato. Beleza? E aí, uma vez que a gente guarda a referência de memória na variável frajola, a gente pode usar essa variável frajola para trabalhar com o objeto gato, né? Para executar os métodos do objeto gato, por exemplo. Então, a variável frajola ela está apontando para o objeto gato, né? Que foi criado, que está localizado numa determinada região da memória heap. Certo? A variável frajola está referenciando. Essa variável frajola, essa variável, é como se fosse um ponteiro que vocês aprenderam lá na linguagem C. Né? Ponteiro, que é aquela variável especial que guarda a referência de uma outra variável, né? Que aponta para uma outra variável. Estão lembrados disso? Pois é. A diferença é que a variável frajola, ao invés de apontar para uma outra variável, aponta para um objeto. E aí, através dela, a gente consegue utilizar o objeto. Certo? Então, essa variável ela é chamada de variável distância. A variável distância é o nome da variável que recebe a referência do objeto instanciado. E por meio dessa variável, os atributos e métodos da classe tornam-se disponíveis e dessa forma a gente pode utilizar, a gente pode operar, né, o objeto. Beleza? Bom, aqui tem um exemplo, né? Um exemplo é classe aluno. A classe aluno tem os atributos nome e matrícula e tem os métodos imprimir nome e imprimir matrícula. E aí, a partir dessa classe aluno, conforme vocês estão vendo nesse slide, é possível a gente instanciar essa classe aluno várias vezes, de modo que seja possível criar N objetos. Nesse slide aqui, 3 objetos foram criados. Observem que cada um dos objetos, eles compartilham dos mesmos atributos.
Mas eles se diferem porque eles possuem estado diferente. E também eles possuem endereço de memória diferente. Certo? E cada referência, observe que está sendo guardada numa variável de referência, ou variável de distância. Né? Então, aluno 1 recebe a referência do primeiro objeto, aluno 2 recebe a referência do segundo objeto, aluno 3 recebe a referência do terceiro objeto. Três objetos que foram criados, que foram instanciados a partir da classe aluno, que estão ocupando regiões de memórias distintas e que podem ser acessados e usados através das variáveis. Aluno 1, aluno 2, aluno 3, através dessas variáveis correspondentes. Beleza? Então, como nós podemos utilizar um objeto, já falei, né, atribuindo os valores aos seus atributos, que é modificar o estado do objeto e invocando as suas operações métodos visando atingir algum objetivo. Aqui tem um exemplo de um código interessante, que ele mostra a classe principal, né, a classe principal, que implementa o método main, e observe o código implementado no método main. Primeira linha, a classe gato, ela está sendo instanciada por meio do operador new e também por meio do método construtor gato, método construtor padrão. Né? E aí a referência desse objeto está sendo guardada na variável frajola, beleza? E aí através dela vai ser possível usar o objeto que foi criado. E como é que esse objeto ele está sendo usado? Aqui mostra, né, que através da variável frajola foi possível definir o nome, a idade e o peso do gato, acessando diretamente os atributos, nome, idade e peso. Beleza? Atribuindo os dados diretamente, né, aos atributos nome, idade e peso. Certo? E no outro bloco de código a gente observa 3 printlns que foram utilizados para mostrar o estado do objeto gato. Né? Mostrar o nome, a idade e o peso. E observe que a variável frajola ela foi utilizada. Né? Frajola.nome para recuperar o nome do gato, frajola.idade para recuperar a idade do gato, frajola.peso para recuperar o peso. E aí, o nome e a idade e o peso que foram recuperados, eles são concatenados com a string nome, certo? Que é passada como argumento de entrada por println, para o método println printar na tela nome, certo? E o valor que está guardado no atributo nome. Idade e o valor que está guardado no atributo idade. Peso e o valor que está guardado no atributo peso. Beleza? Então nós vimos aí um exemplo simples de como instanciar a classe gato, de como criar um objeto e de como usar um objeto. Nesse outro exemplo, a gente observa que mais um objeto foi instanciado a partir da classe gato. E esse objeto, a referência dele foi guardada numa outra variável, de referência que é a variável gáfio, também do tipo gato, certo? E aí, por meio dela, foi possível, da variável gáfio, foi possível definir o estado inicial desse objeto, né? Atribuindo valores aos atributos nome, idade e peso, assim como nós fizemos com o objeto frajola, né? Então, 2 gatos foram criados, certo? E a gente observa que na terceira parte do código tem aí os prints, né? Os prints LN, que basicamente o que eles vão fazer? Eles vão mostrar o estado do primeiro objeto, o frajola, e o estado do segundo objeto, gáfio. Esse exemplo de código tem o objetivo de mostrar para vocês que a partir de uma classe é possível a gente instanciar N, né, N objetos, certo? E que cada objeto, apesar de compartilhar os mesmos atributos e comportamentos, os mesmos atributos e métodos, mas eles são diferentes porque eles ocupam regiões de memória distintas, beleza? E possuem estados distintos. Bom, a linguagem UML ela fornece artefato gráfico que nós podemos usar para a gente representar um objeto, conforme vocês estão vendo aqui. Então vocês estão vendo a representação de objeto, certo? De uma instância. Né? Então a gente observa aí que nessa representação é exibido o nome do objeto, né? O nome do objeto e da classe, né? E o estado do objeto, ou seja, os valores atuais dos atributos. Beleza? Nome, idade, peso.
Bom, métodos. Então, eu já falei, né? Como nós estamos revisando, vamos lá. Método é a implementação de uma operação numa classe. Método permite que seja possível implementar o comportamento de objeto, implementar as habilidades do objeto. São as operações usadas para ler ou manipular os dados, ou seja, os atributos de um objeto, alterar o estado do objeto, certo? Todos os objetos de uma classe, eles compartilham os mesmos métodos. E o método, ele é formado por o nome do método, tipo de dados dos argumentos, né, e valores de retorno, certo? Vale ressaltar também que, de acordo com o tipo de valor que vai ser retornado, né, a gente especifica também, né? E o método também ele é composto por um algoritmo, né, por uma sequência de instruções. Né? Então aqui tem a classe aluno, com os atributos nomes e matrícula, e com os métodos inserir nome, inserir matrícula, imprimir matrícula. Bom, um aspecto importante a respeito de métodos, pessoal, é que além dos métodos permitirem que seja possível alterar o estado do objeto, os métodos eles permitem que os objetos possam comunicar-se entre si, certo? Que os métodos eles possam trocar mensagens, que os métodos viabilizem que os objetos possam trocar mensagens entre si. Trocar mensagens entre si significa que um objeto ele pode invocar um método de um outro objeto. Que o objeto A ele pode executar o objeto, que o objeto A pode executar o método do objeto B, certo? Então, através dos métodos é possível obter os valores de atributos de um outro objeto, né? Alterar o valor de atributos de um outro objeto, ou seja, alterar o estado de outro objeto, fornecer informações ao objeto, beleza? Então, a capacidade de um objeto invocar o método de um outro objeto é chamada de enviar mensagem. Né? Então, dessa forma, mensagens possibilitam a interação entre objetos. Então, o objeto A, quando ele invoca o método de um objeto B, ele está trocando mensagem com o objeto B, ele está enviando uma mensagem para o objeto B. Certo? Quando o objeto A deseja obter o estado do objeto B, ele, através de métodos, ele está trocando mensagem com o objeto B. E dessa forma interagindo. Por isso que eu falei para vocês que um programa, um software, um sistema orientado a objeto, dependendo da complexidade, ele é formado por um conjunto de objetos que interagem. É formado por uma rede de objetos, onde esses objetos eles trocam mensagens. Então, como eu já falei aqui nesse exemplo, ó, o objeto A deseja que o objeto B execute um dos seus métodos. Certo? Então, o objeto A envia uma mensagem ao objeto B. Né? Por exemplo, inserir aluno Pedro. Né? Então, vamos supor que o objeto B, né, ele foi instanciado a partir de uma classe que definiu que o objeto B tem um método inserir aluno. Beleza? O método inserir aluno. E aí o objeto A, vamos supor que por alguma razão, né, para implementar suporte a um determinado requisito, o objeto A ele vai precisar invocar o método inserir aluno que pertence ao objeto B para cadastrar o nome de um aluno, por exemplo, certo? Então, a gente chama isso de enviar mensagem, né? Enviar mensagem. O objeto A enviou uma mensagem para o objeto B, que é a invocação do método inserir aluno para cadastrar o nome, né, de um aluno, e ele recebeu uma resposta, né? Aluno inserido com sucesso, ou seja, um feedback do objeto A, do objeto B. Ok? Então, uma mensagem contém o nome do método e argumento do método, dependendo do método. Né? A resposta de uma mensagem é o resultado da execução do método correspondente. Então, envio de mensagem é quando invocamos o método de um objeto. Nada mais é do que chamar o método de um outro objeto. Né? Exemplo, envio de mensagem. Né? Frajola coma, frajola.comer. Frajola corra, frajola.correr.
Frajola, faça aniversário, né? Frajola, ponto, fazer aniversário, certo? A gente observa que são invocações de métodos, chamadas de métodos, né? Troca de mensagem. Beleza? Então observe esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo a gente tem a classe, né? A classe gato, né? Gato principal, a classe principal que implementa o método main. E nesse método main, a classe gato ela foi instanciada, um objeto do tipo gato foi criado, a referência desse objeto foi guardada na variável frajola, beleza? E o estado inicial desse objeto foi definido, conforme vocês estão vendo, né? Frajola.nome igual a frajola, frajola.idade igual a 2, frajola.peso igual a 2.3, certo? E aí, ó, no terceiro bloco de código, o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo chamadas, né? Chamada dos métodos. Fazer aniversário, né? Frajola.fazer aniversário, frajola.correr, frajola.correr, frajola.comer, frajola.fazer aniversário. Olha só que interessante. Olha só. O objeto do tipo gato principal, certo? Ele invoca, né? Ele invoca ou ele chama métodos que fazem parte do objeto gato, certo? Quais são os métodos? Fazer aniversário, correr, comer, beleza? Então isso aí é uma troca de mensagem, é uma invocação, é uma chamada dos métodos que pertencem ao objeto gato que foi instanciado. Então há uma comunicação, né, entre o objeto gato principal e o objeto gato, né, através da invocação dos métodos, através da troca de mensagens entre eles, por meio da chamada dos métodos fazer aniversário, correr, comer, né? E, consequentemente, quando os métodos fazer aniversário, correr, comer, eles são invocados, eles estão modificando o estado do objeto que foi instanciado a partir da classe gato. Deu para entender, pessoal? Deu para relembrar? Bom, método construtor. O método construtor, eu já falei, né? Ele é um método especial que ele é usado para viabilizar que seja possível criar um objeto, instanciar um objeto a partir de uma classe, certo? Esse exemplo que vocês estão vendo aqui no slide é um exemplo de um método construtor padrão, né? Esse gato abre e fecha parênteses, é um método construtor padrão. Ele não recebe argumento de entrada, ele não permite que seja possível definir o estado inicial de um objeto quando ele é criado, certo? Então existe esse tipo de método construtor que ele permite atribuir valores default, valores padrões para os atributos de um objeto quando esse objeto ele é criado. E a gente chama isso de definir o estado inicial do objeto. Então, método construtor e método destrutor. Será que existe algum método que permite que seja possível destruir o objeto, né? Desalocar o espaço ocupado pelo objeto da memória? Então, em Java não tem um método destrutor. Um artifício que a gente faz, por exemplo, é atribuir null a variável de referência, certo? Por exemplo, observem aqui, ó. Estão vendo aqui a variável de referência gato, né? Eu vou mostrar aqui rapidinho. Gato. Então a variável ela está guardando aqui, né? A referência de um objeto. Eu posso chegar isso aqui, ó. Eu posso chegar aqui, posso fazer isso aqui, ó. Frajola recebe null. Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo a referência que estava guardada na variável frajola por null, certo? Por null, um valor nulo. Mas aí, o objeto ele vai ser destruído, automaticamente ele vai ser destruído se eu fizer isso? Não, ele não vai ser destruído automaticamente. Ele vai ser destruído por um mecanismo. Mais tarde, ele vai ser destruído por um mecanismo chamado coletor de lixo, ou garbage collection, que é um mecanismo Java, sei lá, é um robô Java que ele fica varrendo a memória heap à procura de objetos que estão largados, que estão soltos. E aí, quando ele encontra um objeto, por exemplo, o Frajola, né, a referência do Frajola está lá. Eu só fiz atribuir null a variável de referência à frajola, mas o objeto frajola estava lá, né, ficou na memória vagando.
E aí o coletor de lixo, ao encontrar esse objeto, né, não referenciado por nenhuma variável, ele vai lá e puff, ele mata, ele destrói o objeto. Beleza? Deixa eu verificar aqui o tempo. Tá, a gente tem tempo. Bom, um outro conceito importante que vale a pena a gente relembrar do paradigma orientado ao objeto, que é o encapsulamento, certo? Encapsulamento. O encapsulamento, pessoal, é uma forma de restringir o acesso aos atributos e aos métodos de um objeto. Um objeto que precisa da colaboração de outro objeto para realizar uma determinada tarefa, ele simplesmente envia uma mensagem para o outro objeto. Beleza? Ao enviar uma mensagem, ao invocar um método de um outro objeto, né, esse método que foi invocado, ele vai provavelmente ele vai alterar o objeto, o estado do objeto, né, a qual ele pertence. E essa alteração do estado a qual ele pertence, ela só deve ser feita através dos métodos desse objeto. Só pode ser feita através dos métodos desse objeto. Certo? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês, para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Observe aqui nesse exemplo de código. Ó. Observe que nesse segundo bloco, onde os dados iniciais são atribuídos ao objeto gato, observe que esses dados eles estão sendo atribuídos de forma direta aos atributos. Frajola.nome, frajola.idade, frajola.peso. Então, essa atribuição de forma direta, conforme vocês estão vendo aqui, ela funciona, mas ela não é adequada. Ela não é adequada. Ela não implementa o conceito de encapsulamento. No conceito de encapsulamento, a ideia é que o estado de objeto, ou seja, os valores dos atributos do objeto, sejam modificados somente por meio dos métodos que pertencem ao objeto. Beleza? Isso é para evitar o que nós chamamos de forte acoplamento. Observe aqui, ó, um aparelho de DVD. Vocês já usaram um DVD alguma vez na vida? Observe que o DVD ele disponibiliza para o objeto usuário, no caso eu, um conjunto de métodos. Tocar, parar, avançar, alterar hora, voltar, certo? Um conjunto de métodos. E eu, o objeto usuário, eu posso me comunicar com o DVD, com o objeto DVD, através desses métodos. E para eu não me interessa saber como esses métodos eles foram implementados, qual é a estrutura interna de cada um desses métodos. O importante para mim saber é como usar esses métodos. Saber que se eu executar a operação tocar, né, o DVD vai tocar. Se eu executar a operação parar, o DVD vai parar. Eu como objeto. Né? O importante para mim é saber usar o objeto usuário, né? É saber usar os métodos do objeto DVD. Né? E não me interessa saber qual é a eletrônica, qual é o software que está por detrás da implementação dessas operações, desses métodos do objeto DVD. Eu simplesmente invoco. Então isso é encapsulamento. Certo? Quando eu clico, né? Quando eu executo a operação tocar, o estado do objeto DVD vai ser alterado. Né? Vai ser modificado. Beleza? Quando eu executo a operação pausar, o estado do objeto DVD vai ser modificado. E eu estou interagindo com o objeto DVD, volto a ressaltar, por meio dos métodos. Obrigatoriamente por meio dos métodos. E não acessando diretamente os atributos, né, que pertencem ao objeto DVD. Beleza? Por que essa abordagem é a abordagem mais indicada? Porque ela evita um problema chamado forte acoplamento, uma dependência. Esse conceito permite que seja possível abstrair a complexidade que está por detrás da implementação dos métodos que pertencem a um determinado objeto. Certo? Por exemplo,
O DVD, né, sei lá, vou chutar um nome aí, da empresa Tronix, nem sei se existe, disponibiliza esses métodos aí, né? Tocar, parar, pausar, avançar, voltar. Eu, como objeto usuário, eu sei usar esses métodos, né? O DVD da, da MyDVD, de uma outra empresa, beleza? Também, né, disponibiliza os métodos parar, pausar, avançar, voltar, né? E eu, como usuário, como objeto usuário, eu também sei usar, certo? Só que provavelmente a forma como esses métodos, pausar, avançar, alterar, voltar, foram implementados no objeto DVD Tronix e no objeto DVD MyDVD é diferente, né? Eu, como um objeto usuário, isso para mim não é relevante, não me interessa, né? O que me interessa saber é usar os métodos consequentemente, alterar o estado desses objetos. Deu para entender, pessoal? Então, ó, o encapsulamento ele esconde a estrutura dos dados e implementação interna dos métodos dos objetos. Mudanças internas nas implementações dos métodos não têm impacto sobre os objetos clientes. Beleza? Então, se houver alguma mudança na implementação do método tocar, né, ao invés de usar um determinado comando, vai ser usado um outro, ao invés de usar uma determinada eletrônica, vai ser usado outro. Eu, como objeto cliente, né, não me interessa. Né? O que me interessa é que o método ele esteja funcionando corretamente, que ele toque o DVD. Deu para entender? Então, os objetos clientes, eles conhecem somente as assinaturas dos métodos requisitados, certo? E para implementar o conceito de encapsulamento, geralmente utiliza-se modificadores de acesso para privar os atributos do acesso direto, tornando-os privados, certo? E aí, normalmente, a gente implementa os atributos como privados e os métodos que acessam esses atributos e que alteram os valores desses atributos como públicos. E quais são os principais modificadores de acesso? Público, privado e protegido. Então, quando nós podemos utilizar essas palavras-chave. Em Java é public, private e protect. Então, quando a gente declara, por exemplo, um atributo como public, qualquer classe de objeto, qualquer objeto instanciado a partir de uma classe, pode acessar diretamente esses atributos, né? Quando a gente declara como privados os atributos, apenas os métodos da própria classe pode manipular o atributo, certo? E protegido, ou protect, pode ser acessado apenas pela própria classe ou pelas suas subclasses, né? Classes que são derivadas a partir da classe, né? Da classe pai. Ok? Bom, e aí qual é a receita para programar de forma orientada ao objeto? Eu acho que eu já passei essa receita para vocês, né? Vamos lembrar? Primeiro passo da receita. Descubra os objetos do problema. Então, esse processo é um processo chamado é uma habilidade, na verdade, de abstrair, né? Abstrair os objetos que pertencem a um determinado problema, a um determinado domínio relacionado ao software, ao programa. Beleza? Descobrir os objetos. Estão lembrados do conceito de abstração? Segundo passo, identificar as classes às quais pertencem os objetos. Aquela situação que nós vimos no início da aula, né? Definir os grupos, agrupar os objetos. E através desse agrupamento especificar ou identificar as classes às quais esses objetos eles pertencem. E aí é interessante que ao identificar as classes, a gente utiliza diagramas para representar essas classes, como o diagrama de classes, né? Então, o diagrama de classes, conforme vocês viram aqui, ó, cadê? Cadê o negócio? Ah, tá no outro slide. Pô, o pessoal foi mal. O diagrama de classe, deixa eu ver se eu não estou com ele aqui. Tá aqui. Opa. Ó, o diagrama de classes ele permite que seja possível nós representarmos no papel, né, as classes que fazem parte, que foram abstraídas, as classes de objetos, né, que foram abstraídas de um determinado domínio.
Beleza? Então, lá na receita de bolo, identificar as classes às quais pertencem os objetos. Né? Vocês vão identificar e vão colocar no diagrama. E para isso vocês podem utilizar aquela ferramenta StarUML. Beleza? A StarUML permite que seja possível a gente desenhar as classes e estabelecer relações entre essas classes. E a gente vai mais para frente estudar essas relações que existem nessas classes, que podem ser associação, agregação, composição, herança. A gente consegue representar tudo isso no diagrama de classes. Depois que a gente desenha o diagrama de classes, vem a etapa 3, né, o passo 3, que é implementar as classes utilizando uma linguagem de programação. Que pode ser, por exemplo, Java, que eu gosto pra caramba, ou pode ser JavaScript, que está na moda, né, Python. Beleza? Então meter a mão na massa e começar a programar as classes que foram especificadas aonde? No diagrama. Né? Esse diagrama ele serve como uma espécie de planta que guia a equipe de desenvolvimento. Né? Então o líder, né, da equipe, ele normalmente o que ele faz? Ele apresenta o diagrama de classes para a equipe e ele distribui entre os membros da equipe os componentes de software que cada um vai desenvolver, né? O conjunto de classes que cada um vai desenvolver. Certo? Então isso serve como guia, que permite que seja possível saber quais são os componentes de software, quais são as classes que estão interligadas. Né? É muito importante o pessoal dominar isso aqui, conhecer bem diagrama de classes. Né? Então, programar, beleza? Quarto passo, uma vez que a gente implementa as classes, qual o próximo passo? Instanciar, né? Instanciar as classes, criar objetos a partir dessas classes, por meio dos métodos construtores, conforme nós vimos nos exemplos, para que esses objetos eles possam ser usados pelo software, pelo sistema. Certo? Que é o quinto passo. Use os objetos para resolver o problema inicial. Beleza? E o sexto passo, venda seu programa e fique milionário. Então, se alguém aqui, né, dentre vocês, se vocês desenvolveram um programa bem legal, pessoal, e vocês venderem e tal, por uma boa grana, pô, não se esqueçam de mandar para mim um chequezinho, hein? Beleza? Lembra do professor aqui que foi o cara que iniciou tudo isso aí com vocês. Passou essa dica para vocês, beleza? Então, pessoal, aqui o exercício, esse exercício provavelmente vocês já fizeram. Essa aula, ela está disponível lá no Classroom, certo? Eu recomendo que vocês façam esse exercício. Beleza, pessoal? Então eu vou parar por aqui. Opa, cadê? Eu vou parar por aqui. Essa é a nossa aula de hoje. Muito legal poder retornar às aulas. A gente volta a se falar na próxima quinta, beleza? Dia 6. Próxima quinta, dia 6, eu vou disponibilizar um novo vídeo para vocês. Um grande abraço para vocês. E a lista de chamadas eu vou colocar também lá no Google Classroom. Eu queria poder fazer essa chamada ao vivo, né? Mas infelizmente vários alunos, né, não podem assistir a aula ao vivo, né? Isso que é curioso, porque quando a gente tinha aula presencial, os alunos assistiam. Mas beleza, vamos lá. Um abraço para vocês.